Olá, sejam todas bem-vindas, queridas do Pai, que emoção! Depois de tanto tempo, agora a gente voltou a fazer o Conte para Cristo. Conte para Cristo é um momento muito especial que a gente recebe um convidado para ele contar os testemunhos de vida dele, de milagres, coisas que Deus tem feito na vida dessas pessoas maravilhosas. E hoje, nessa retomada do Conte para Cristo, nós convidamos a querida Carol. Milagre para você, eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Carol, aceitei. Aí, seja bem-vinda! Nada. E aí, meu bem? Tudo certo aí? Tudo bem, graças a Deus. Gente, grande honra para a gente ter a Carol como primeira entrevistada dessa série do Conte para Cristo. Vamos fazer é, essa temporada primeiro com as queridas. Cada uma vai contar um pouco dos testemunhos de milagre que tem vivido com o Senhor, na presença do Senhor. Eu tenho certeza que vai ser uma bênção para a sua vida. E para a gente começar, eu quero orar. Vamos orar? Vamos. Espírito Santo de Deus, diante da tua presença, quero te agradecer, Deus, por esse momento glorioso que nós estamos vivendo aqui. Muito obrigada, Deus, pela oportunidade que nós estamos tendo de ouvir testemunhos tremendos, Deus, que mudarão certamente as nossas vidas. Muito obrigado, Deus, pela tua doce presença, pelo teu direcionamento, pelo teu amor, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã. Que esses testemunhos, Deus, venham impactar a vida de cada uma das pessoas que estão ouvindo, que estão vendo e que verão essa live que ficará gravada, Deus. Que o Senhor possa usar a vida da Carol, Deus, como flecha certeira no coração daqueles que estão ouvindo e que eles possam ser transformados. Deus, que cada uma das pessoas que estão vivendo o que a Carol viveu no passado, Senhor, de angústia, depressão, transtorno de pânico, qualquer doença de cunho emocional, psíquico, que essas pessoas possam ouvir essa mensagem, que o Senhor possa fazer, Deus, chegar essa mensagem àquelas pessoas que a gente nem imagina e que elas sejam, Deus, revestidas pelo teu sangue precioso e sagrado, que elas sejam, Deus, inundadas pelo teu amor, que elas sejam curadas na sua alma, no seu corpo e no seu espírito. Fica conosco, nos direcionando, nos protegendo, nos guardando. Traz à memória, Deus, aquilo que a Carol já não lembra mais e que o Senhor possa falar através dela. Que quando ela abrir a boca, Deus, não seja a Carol falando, mas seja o teu Santo Espírito instruindo os lábios da Carol. Fica conosco, Senhor, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém e amém. Sejam todos bem-vindos. Querida, seja muito bem-vinda, se apresenta. Bem, aqui já deve me conhecer, né? Carolina Pereira, uma das queridas do Pai, serva de Deus, né? E tenho feito trabalho com mulheres, de conexão com a sua verdadeira identidade, de cura, né? Cura das emoções, alcance de sucesso. E estou muito feliz, né? Amém. Também por compartilhar. Amém. Queridas, sextas-feiras, 2 vezes ao mês, de 15 em 15 dias, faremos o Conte para Cristo. A priori vai ser assim, depois a gente vê como é que vai ser o fluxo, né? Porque queremos receber pessoas para oferecerem seus testemunhos. E estou vendo que a queridona do pai, Fátima, está aqui. Quem sabe a gente não refaz o Conte para Cristo da irmã Fátima, falando sobre o seu testemunho. O que não falta é testemunho para ela contar. Pois é, ela tem tantos testemunhos e eu tenho certeza que a vida dela sempre impacta as nossas vidas, né, de uma forma sobrenatural. Marcela, querida, seja bem-vinda.
Carol, queria que você contasse para as pessoas como é que foi esse processo, como é que você descobriu que estava com depressão. Eu digo assim, descobriu, porque pode parecer uma loucura, né? Ah, mas ela trabalha com desenvolvimento pessoal, como que ela não sabe que ela estava depressiva? Então, eu sou psicóloga e quando eu passei pelo processo da depressão, eu passei por uma separação, né, de um relacionamento abusivo, que um dia eu vou contar essa história para vocês. E eu não percebia que eu estava deprimida. Eu não entendia que eu estava passando por depressão. E atendendo paciente no consultório, a vida seguindo. E os amigos, né, que estavam ao redor, assim, eu trabalhava num consultório. Então, assim, tinha psiquiatra, tinha psicólogo. E aí os psiquiatras que trabalhavam comigo, eles falavam assim, Elisa, eu vou te receitar um remédio, você toma, você vai ficar bem. Eu falava, não, mas eu tô bem. Não, e eu não estava bem. Todo mundo estava enxergando que eu não estava bem, mas eu mesma não aceitava que eu não estava bem. Então, para mim, no meu imaginário, não estava passando por um processo de depressão, eu estava passando por um processo de luto, né? De ter rompido um relacionamento, enfim. E que daqui a pouquinho eu ia ficar bem. Só que quem estava ao meu redor, os profissionais com quem eu trabalhava, né, a família, estava todo mundo vendo que eu não estava saudável. E aí, Carol, eu queria que você contasse pra gente como que você se percebeu, né? Porque eu conheço parte da história, mas eu quero saber mais. Eu Sim. quero saber por trás dos bastidores. Então, realmente, Elis, a gente não se percebe, né? E nesse momento aí, que de fato eu tive o diagnóstico, na verdade foi uma amiga minha que é médica que percebeu que algo não estava bem comigo. Eu já tinha percebido que alguma coisa não estava bem, só que eu não sabia identificar o que era, né? Eu falei, não, deve ser alguma coisa hormonal, deve estar baixo hormonal. Mas eu ia em médico e fazia exames e tava tudo bem, os hormônios. Ah, não, tá tudo bem, com os hormônios tireoide, não sei o que, tá tudo bem. Só que eles não me pediam um examezinho, né? Só que antes disso, Elis, depois que eu passei por todo o processo e relembrando, eu tive outros momentos na minha vida em que eu estava assim, era uma coisa assim de altos e baixos, né? E eu já tive outros momentos na minha vida em que eu não aceitei quando alguém me disse que eu não estava bem, né? Por exemplo, quando nós estávamos construindo essa casa aqui em acho que 2011, eu já não estava bem, né? Eu tive um momento que eu comecei, eu estava com insônia, comecei a ter vários sintomas, né? Insônia, medo de dormir sozinha, só conseguia dormir com a luz acesa. Quando o Ricardo estava embarcado, eu não conseguia dormir. E palpitação. Aí eu lembro que eu, na época, conversei com o meu pastor, que era psicólogo também, pastor Alni, e ele falou para mim, ele fez um testezinho comigo e falou assim: olha, pelo que eu tô vendo, você está com um leve transtorno de ansiedade. Nada para você ficar preocupada, mas para você prestar atenção, porque se não melhorar, você precisa sim procurar um médico para se medicar, não sei o quê. Só que eu não fiz nada. Eu segui com a minha vida. Não fiz nada. E aí os sintomas foram piorando. E aí, como eu vi que foi piorando, eu conversei com ele de novo. E aí ele falou assim: agora você está no início de uma depressão. Você precisa procurar um médico. E aí eu lembro que eu não aceitei essa fala dele. Eu lembro que eu entrei no carro e eu falei, Senhor, eu rejeito isso. Eu não aceito. Como que eu tô com depressão? Eu tô construindo uma casa linda. Eu tenho uma família linda. E comecei a falar todas as coisas maravilhosas que realmente eu tinha. E eu falando pra mim. E eu falando, eu tenho uma família linda, filhos maravilhosos, um marido maravilhoso. Tô construindo a casa que eu queria construir. Como assim que eu estou com depressão? Não estou, não sei quem, não aceitei. E aí, nisso, sabe quando você vai abafando? E eu sempre fui aquele tipo de pessoa, eu tenho que estar feliz o tempo inteiro, sabe? Assim, de não aceitar muito bem a tristeza, não aceitar muito bem, eu sempre fui assim,
né? E isso vai abafando todas aquelas emoções, maquiando, né? E aí nós nos mudamos para nossa casa e eu lembro que assim que a gente se mudou, olha só que loucura, era a casa que eu queria construir e tudo mais. Eu chorava tanto, Elis, nos primeiros dias que eu estava na casa nova. Eu chorava tanto e eu não entendia muito bem o porquê. Eu achava, ah, não, eu tô me adaptando, uma nova vida. Só que já eram aquelas emoções que estavam ali já, né, Uhum. abafadas por mim, porque eu não aceitava. E aí, depois que quando a gente se mudou para Angola, e aí lá foi tudo maravilhoso, né? País diferente, não sei o que. Quando nós voltamos, que Ricardo voltou desempregado e aquela coisa toda, aí eu comecei, de fato, um processo na minha vida, né? Primeiro eu fiz um curso de terapia familiar e ali eu já identifiquei muitas coisas na minha vida, no meu sistema familiar. Algumas eu não aceitei, continuei. Eu sempre fui assim, de negar. Não, tá tudo bem, não é nada disso. Né? Eu negava muitas coisas. E aí, quando eu fiz a formação em coaching, aquela coisa daquela euforia, ir pra cima, não sei o quê, aquilo tudo foi maquiando mais ainda. Aquelas emoções de euforia, de alegria extrema, eu tenho que estar bem o tempo inteiro, eu vou alcançar o sucesso, não, eu só tenho que mentalizar positivo e sonhar. Aquilo tudo foi maquiando mais ainda. Só que aí chegou um momento em que as coisas começaram a não dar certo. Aquilo tudo que eu idealizava, que eu sonhava, não foi dando certo. Eu vi que não era daquele jeito que as coisas aconteciam, né? E aí começou de fato o negócio a ir ladeira abaixo e as minhas emoções vieram à tona. Tudo aquilo que estava preso aqui dentro começou a vir à tona, começou a vir e vir de formas assim, às vezes até sutis. Eu comecei a achar que todo mundo, que as pessoas me julgavam o tempo inteiro. Eu tinha essa impressão. Que as pessoas me julgavam o tempo inteiro. Eu sempre tinha uma sensação de não estar bem, mas eu nunca sabia o quê. Até quando eu ia a médicos, eu achava, nossa, eu criticava os médicos só querem saber de dinheiro, eles não se importam mais com a nossa saúde, não sei o quê. Então, assim, tudo eu via pelo lado negativo. Tudo eu comecei a ver pelo lado negativo. Eu não queria mais sonhar, eu rasguei meu mural de sonhos. Eu falei, não, nada disso presta, eu não quero mais saber disso. E aí eu não sabia exatamente por que eu estava me sentindo daquele jeito, né? Até que essa minha amiga, um dia ela viu, ela percebeu que ela convive comigo, então ela percebeu a minha mudança de humor. Eu tinha essa mudança de humor. E aí ela percebeu essa mudança de humor, percebeu que eu não estava bem, ela falou, vou pedir um exame. E aí, nesse exame que ela pediu, também a serotonina. E aí, vimos que a serotonina, que o mínimo seria 50, a minha estava 14. Uau! A minha estava 14. E aí ela falou, Carol, você está com depressão e você precisa procurar um médico. Eu continuei negando, gente. Tá pensando que eu aceitei assim? Eu continuava negando, porque eu falava, gente, eu sou coach, como assim? Eu sei muito bem o que eu tenho que fazer. Eu não posso ficar assim, eu sei o que eu tenho que fazer. Eu tenho as ferramentas, por que eu não estou conseguindo? Por que eu não estou reagindo? Sabe? E eu continuava assim nessa negação. E ela falou que eu tinha que procurar. Eu falei, não, eu não vou tomar remédio, porque você sabe que eu sou contra remédio. Ela sabe que eu nunca fui a favor. Ela falou assim, então tá, Carol, vamos fazer o seguinte. Eu vou deixar você fazer do jeito que você quer. Se eu perceber que não está indo bem, você vai ter que me obedecer. E aí, como ela sempre convive comigo e tudo mais, ela ficou me observando, né? E me deixou fazer o que eu achava que tinha que ser feito, né? Ou pelo menos tentar. Porque também quando a gente está com depressão, mesmo que a gente às vezes sabe o que a gente tem que fazer, mas a gente não consegue porque o corpo não reage. E aí, tudo começou assim. Você quer que eu continue falando ou você quer Tô perguntar? adorando ouvir, você vai continuando aí. Então, Eu tá. tô,
estou absorvendo aqui e me vendo nesse processo, né? Porque a gente realmente se nega, né? E eu acho assim, Carol, que o fato da gente ser crente, e aí me perdoem os crentes que estão ouvindo, né? Porque, enfim, de repente eu vou até escandalizar os irmãos. Mas o fato, às vezes, de ser crente atrapalha ainda o processo. Porque, por exemplo, quando alguém falava isso para mim, você não tá, eu tô vendo que você não tá bem. E eu falava, você está repreendido em nome de Jesus. Entende? Assim, você não aceita nem que o outro está querendo cuidar de você. Uhum. E eu estou percebendo isso na sua fala, sabe? Então, que nessa noite Deus quebre toda a intelectualidade, sabe? Todo o pensamento crítico, que a gente às vezes tem uma mente cativa na crítica. É. E a gente não enxerga o cuidado de Deus nos pequenos detalhes, até no irmão que fala, olha, eu estou percebendo que você não está bem, você está precisando se cuidar. E às vezes tomar remédio, né, psiquiátrico, enfim, né, é fundamental, porque tira a gente de um processo químico, porque a depressão, ela acontece no corpo, ela acontece na alma e ela acontece no espírito, né? Existem vários níveis de depressão. A gente não para pensar nesse tipo de coisa. A gente acha que depressão é só uma doença psíquica. Não, e não é. Às vezes é químico. No caso da Carol, era químico. Sim. No meu caso, era totalmente emocional. Eu passei por um processo de luto, de uma separação, e esse processo evoluiu. Então, eu não estava somente no luto, eu tinha ido para a melancolia, que é completamente diferente também. Então, a gente precisa parar, ouvir, meditar e buscar até no Senhor para que Ele nos direcione a ouvir. Sim, e aí, você até falou da questão de luto, né, de separação. No meu caso, eu vivi um luto, foi até antes de ir para Angola, eu vivi o luto da morte do meu avô. E aí essa foi outra questão, porque na verdade, eu não me permiti viver o luto, né? Quando ele faleceu, e eu e Ricardo, a gente acabou tendo que assumir muitas responsabilidades em relação a ajudar minha avó, minha tia. Eu não me permiti chorar, eu não me permiti ficar triste, viver, porque eu tinha que estar forte para elas duas. E, inclusive, essa era uma fala durante até o velório dele, quando as pessoas vinham me cumprimentar, que eu começava a querer chorar, as pessoas olhavam para mim e falavam assim, mas você tem que ser forte para sua avó e para sua tia. E eu engolia o choro. Eu engolia. Então, eu não me permiti viver esse luto. E isso foi Que péssimo. pena, né? Isso foi Que pena, porque as pessoas, assim, o ser humano é um bicho muito doido, né? O ser humano é um bicho muito doido. A nossa cultura vive a morte dessa forma. A nossa cultura vive a morte de uma forma visceral, né? Como uma grande perda, como você estivesse sendo literalmente amputado de uma parte sua. E você falar para o outro, nega essa dor, porque você tem que ser forte para quem de fato merece sofrer, né? É perverso com quem está sofrendo. Então, se você está vivendo esse processo, seja lá a separação que for, ou em caso de morte, ou em caso de separação realmente, ou um filho que casou e foi embora, né? A gente sabe da síndrome do ninho vazio. Viva o seu processo. Chora, pega foto, lembra, porque é o processo. Porque senão você vai entrar na melancolia, como eu entrei. A melancolia é você interiorizar o objeto morto. E o objeto morto não necessariamente ele morreu de fato. Às vezes, numa separação de um casal, como foi o meu caso, aquele casamento morreu. E eu interiorizei aquele casamento como o objeto morto que passou a viver intensamente em mim, sabe? Isso é a melancolia, é você deixar que o morto sobreviva através de você. E aí isso vira o quê? Idolatria, porque você começa a idolatrar aquilo que já não mais existe, como se aquilo fosse ainda
a solução para todos os seus problemas. Pois é, e aí, Elis, o que aconteceu? Eu não vivi, né, esse luto, e aí chegou uma hora em que eu não suportava mais, porque aí tem a questão também toda do sistema familiar, né? Aquela questão de que eu, desde quando eu fiz o curso, já tinha sido identificado que eu tinha assumido o lugar de mãe dos meus pais e da minha irmã, né? E aí, depois da morte do meu avô, isso só se intensificou mais, né? Porque como meu pai assumiu o papel dele de filho mais velho, eu fiquei nesse lugar, entende? E aí, minha filha, pensa na bagunça no meu sistema familiar e dentro de mim, né? Então aquilo Uhum. mais ainda uma sobrecarga. Isso aconteceu, a morte do meu avô foi antes da gente ir para Angola. O que aliviou um pouco é que como eu tive assim, deu uma crise mesmo em casa, eu chorei muito assim, porque eu já estava no meu limite, eu não estava suportando mais essa carga. Aí eu fiz alguns meses de terapia antes de ir para Angola. Foi o que deu sabe, aquele alíviozinho, Suporte. um suporte. Senão, eu nem sei o que eu teria feito lá em Angola, eu nem sei como é que teria Uhum. sido longe de todo mundo, né? E, na verdade, a ida para Angola foi até bom em relação a isso, porque eu fiquei afastada de todo mundo, então eu não era mais mãe de ninguém, entende? Uhum. Até essa mudança, essa saída de cena, até isso foi providencial para mim naquele Deus momento. é muito misericordioso, né, Carol? Porque Ele sabe exatamente como nos tratar e nos curar. Às vezes a gente acha assim que, isso que eu estou vivendo, Deus está me punindo, Deus está é, a gente usa um termo, castigando, Deus está me castigando, né? E às vezes não, é Deus te tratando, é Deus conduzindo no processo, né? E te ensinando, filho, caminha por aqui, você está indo por ali, ali vai dar ruim para você, vem por aqui, ó, aqui é mais fácil, né? E às vezes a gente fica guerreando contra Deus. E Hoje eu fui no monte com algumas irmãs da igreja e a palavra que Deus deu para a gente no monte foi Jacó, né, lutando com um anjo. E aí eu fiquei pensando, durante anos eu lutei contra Deus porque eu queria que fosse feito da minha forma. Eu queria que fosse feito do meu jeito. E agora que eu aceitei o jeito de Deus, eu fico rindo, assim, às vezes eu estou chorrindo, pensando, meu Deus, como eu era boba, como tudo que eu estou vivendo agora é o sobrenatural, sabe? E a gente, às vezes, fica ali presa por bobagem, né? é verdade. E aí foi providencial tudo, mas aí quando eu voltei, né? Aí teve aí que sim, teve esse processo, aí eu comecei a entender melhor tudo o que tinha acontecido comigo. E aí paramos naquele ponto que a minha amiga, né, identificou lá a depressão. E eu ainda neguei um tempo. E aí eu não queria ainda tomar remédio, aquela coisa toda. O que me trouxe assim um alerta maior e uma necessidade até mesmo de me tratar foi quando eu vi o reflexo em Vitória, porque Vitória estava absorvendo tudo que eu estava vivendo, né? E aí a gente pensa que os filhos não percebem que você consegue chorar escondido, que você não, os filhos percebem e absorvem. E Vitória, principalmente, ela absorve muito do que eu vivo. Eu percebo claramente Uhum. se eu tenho uma mudança de humor, eu percebo claramente que ela absorve. E ela estava Uhum. e ela também estava apresentando sintomas e ela não estava bem, né, emocionalmente. E aí eu falei assim, não, vou tratar Vitória. E comecei a tratar Vitória. Só que Uhum. nisso, aí eu comecei a perceber por que que ela estava passando por isso, né? E aí eu comecei a entender que é porque eu estava passando por aquilo e eu precisava me tratar. Aí sim, ainda assim eu não tomei medicação. E aí, por que que eu considero, né, toda cura que a gente vive, por mais que a gente é, faça o tratamento, né, tome remédio e tudo mais, é milagre. Mas no meu caso ainda, eu considero muito milagre porque eu não precisei tomar a medicação.
né? E eu fui fazer outras terapias, né? Eu fiz auriculoterapia, eu fiz terapia com psicólogo, eu fui me tratar realmente, porque antes eu levava Vitória no psicólogo, eu entendi que eu precisava ir no Uhum. psicólogo, né? Vitória era só um reflexo, né? É, é só um reflexo. Aí, à medida que eu fui me tratando, ela foi tendo uma melhora. Foi Uhum. impressionante como que eu fui melhorando e ela também foi. E aí, Uhum. né? E além disso, eu procurei todas as coisas que eu precisava fazer, como atividade física, mudar a minha alimentação, porque a serotonina é produzida no intestino, então eu precisava disso, né? Porque com a baixa de serotonina, com a depressão, eu tinha muita vontade de comer doce e carboidrato, principalmente. Eu tinha muita vontade. Eu ganhei peso, a minha Uhum. pele tava horrível, a minha pele tava horrível. E aí eu me achava feia, eu me achava feia, Uhum. olhava no espelho. E tudo isso é um ciclo, é uma roda viva, né? Porque uma coisa vai Sim. dando a outra, Marcela está falando assim, como tudo está ligado, né? E é exatamente isso. tudo tá ligado. Tudo ligado. E aí eu comecei a fazer isso, mudar a alimentação, fui pra academia, gente. Aí, nesse período, assim que eu consegui, né, subir, levar a serotonina, teve gente que também tinha depressão que falou pra mim assim: eu nem acho que o que você teve foi realmente depressão. Porque a pessoa achava que, tipo assim, quem tem depressão não consegue superar do jeito que você conseguiu, sabe? Então, assim, foi muito fácil pra você. A pessoa tava querendo dizer isso. Foi muito fácil pra você. Você conseguiu superar, assim. Eu acho que o que você teve nem foi depressão. E eu fiquei, meu Deus, né? Se não foi. E aí, mas nem sempre. Eu nunca tinha vontade. Eu não tinha vontade de ir pra academia. Eu não tinha vontade, mas eu me forçava a ir. Aí, Elis, que vem também a importância da gente ter sempre, além de nós estarmos também, além de nós estarmos sempre buscando o Senhor e sempre em oração, que foi uma coisa que eu fiz assim muito. Eu fui assim com intensidade mesmo, né? Eu ia em todas as reuniões de oração, é, de culto na igreja, eu ia em tudo. E pedia oração mesmo, e me derramava aos pés do Senhor. Às vezes eu parecia uma ridícula, eu não estava nem aí, eu estava assim, realmente desesperada. Então, além disso ser muito importante, é também importante a gente estar sempre trabalhando a mente. E eu percebi isso. Hoje eu percebo o quanto que está sempre nessa busca, trabalhando a mente e buscando entender e conhecer cada vez mais, isso fez muita diferença para mim. Porque quando eu entendi que o meu cérebro estava trabalhando contra mim. Então, Uhum. eu não podia dar ouvidos para o que meu cérebro queria naquele momento. Eu tinha que Uhum. me virar nos 30 e ir contra o que os meus pensamentos e meus sentimentos. Porque assim, o meu corpo às vezes não reagia. O meu corpo às vezes não reagia. Minha filha foi o meu processo, com certeza. Com certeza ela foi também. Com certeza. Porque Uhum. isso me deu força, né? Isso, eu Uhum. não quero que a minha filha fique assim. E isso me deu muita força também. Para poder. E talvez, Carol, esse foi o gatilho que Deus utilizou para você aceitar que você precisava ser cuidada, né? Porque você, desde muito cedo, você quis ser mãe da mãe, né? Você já falou isso aqui pra gente. E aí, quando você assume esse papel, é um papel do suposto poder, é o papel do suposto cuidado, né? Não, eu faço isso porque eu amo, não, eu faço isso porque eu cuido, não, eu faço isso porque ela não dá conta sozinha e ela depende de mim, então eu tenho que ser forte. Aí, Deus, ele sabe exatamente como tratar e como curar. Aí pega a parte mais delicada para você, que é a filha, né? Que são os filhos. Pegou a Vitória e colocou. Ah, você não está se enxergando, não? Então toma aqui, ó. Se enxerga. Aí botou a Vitória ali na evidência e você teve que
se enxergar de fato. Irmã Fátima está perguntando, opa, peraí. Irmã Fátima está botando assim, existe vários tipos de depressão. Existe sim, irmã Fátima, existe uma depressão que é química, né? Depressão que vem do próprio corpo, no caso da Carol aqui. Só um minutinho, meu celular aqui mexeu e eu não estou conseguindo voltar. Peraí, só um minutinho. A Carol, por exemplo, ela teve uma depressão que era química, então ela teve um problema no intestino. O nosso intestino é o nosso segundo cérebro, né? Tudo que a gente precisa produzir das questões hormonais, hormônio da felicidade, por exemplo, serotonina, produzida no intestino. Então, se você tem um intestino que não está funcionando legal, muito provavelmente você vai desenvolver transtornos emocionais, porque está tudo conectado, como disse a Marcela aqui, né? Então, a sua pele fica ruim, você tem baixa autoestima, e aí você vai entrando nesse processo. Nós somos uma tricotomia de corpo, alma e espírito. Então, a nossa alma, né, para a psicologia e a psique, a nossa alma, ela é como se fosse uma tela em branco, é um carimbo. Tudo que você experimenta é carimbado lá naquela alma. Aprendeu alguma coisa, carimbado na alma. Teve uma decepção, carimbado na alma. Tudo fica lá, é o seu registro. Então, existe a depressão que às vezes vem da alma. Doença da alma no corpo são as doenças psicossomáticas. Então, por exemplo, eu tenho que ser forte, eu não posso chorar. Aí você tem rinite, porque você não pode chorar pelos olhos, o corpo começa a chorar da forma dele. Eu sempre tive rinite. Aí você começa a ter rinite, sabe? Aquela rinite que não acaba, que você tá sempre com uma coriza, é o corpo falando, olha, chora, por favor. Entende? Tem várias doenças, né? Aí tem as doenças do espírito no corpo. Então, por exemplo, a pessoa suicidou. Ela entrou num nível de depressão que era no espírito. Então, são as doenças pneumosomáticas, que são as doenças do espírito no corpo. Mas a gente um dia tem uma oportunidade de falar isso de forma mais profunda, que hoje eu quero escutar esse testemunho da Carol, senão eu pego aqui o espaço e fico dando aula. Que também às vezes é muito necessário, Elis, porque as pessoas também, eu sei que as pessoas que vão assistir essa live, né, algumas que estão se identificando com tudo que eu vivi, às vezes a pessoa também quer saber um pouco mais e entender, né, do que acontece, né, exatamente. Então, mas assim, tinha dias que meu corpo não reagia, tinha dias que eu não tinha vontade de levantar da cama, tinha dias que eu deixava as crianças na escola, a minha força era só isso, levantava, deixava as crianças na escola, voltava para casa e deitava na cama de novo. E passava o resto da manhã, às vezes, chorando. Entendeu? E aí uma coisa, e essa questão do ter que ser forte, isso foi sempre muito evidente em mim, sabe? Eu lembro que eu dizia assim, eu só me permito ficar doente um dia. Se eu ficar doente, é pra um dia. É só um dia, eu só me permito um dia. E eu tinha, e eu tinha esse orgulho de não querer pedir ajuda para as outras pessoas, sabe? Eu acho que isso também veio muito, porque assim, como eu casei nova, e aí tinha aquela coisa, né, da expectativa das pessoas, às vezes as pessoas quererem me ensinar as coisas, e eu tinha muito isso comigo, eu tenho que provar, eu tenho que mostrar que eu sou capaz, eu sou forte, eu dou conta, e aí meu marido embarca e eu dou conta sozinha. Então, assim, por muitas vezes, meu Deus, por muitas vezes, eu doente, eu lembro de um dia que eu tava muito mal, peguei uma virose, que eu tava muito mal. E minha barriga doía, mas era uma dor assim, nossa, de gritar, sabe? Muita dor. E febre, o corpo mole. Eu não pedi ajuda a ninguém. Ricardo embarcado, e eu não pedi ajuda. E eu fui buscar as crianças na escola chorando dentro do carro. Chorando. Falei, não, eu vou conseguir, eu vou dar conta. E aí eu lembro que eu cheguei na escola, respirei fundo, saí plena do carro, peguei as crianças, botei no carro. Aí falei assim, gente,
mamãe só vai fazer um macarrãozinho que eu tô passando muito mal. Dei um macarrãozinho pra eles e fui deitar. E assim, mas eu não pedia ajuda, eu tinha esse orgulho. Eu ajudava muitas Uhum. pessoas, mas eu não podia demonstrar essa fraqueza na minha, Uhum. no meu entendimento. Isso era demonstrar fraqueza. Então, todas essas coisas foram se acumulando em mim de alguma forma, e chega uma hora que tudo vem à tona. Vai somatizando, somatizando, somatizando. Daqui a pouco o corpo fala, "Ah, você não vai parar, não? Então, vou parar aqui para você. Olha, eu estou amando aqui. Cristina Ventania, meu bem, seja bem-vinda. Gente, Cristina Ventania foi uma irmã em Cristo que eu ganhei agora esse ano, uma bênção de Deus. E crente realmente pode ter depressão. Assim. E a gente acha que, porque é crente não pode. Olha só, vários personagens bíblicos nos provam que podem ter depressão, sim. Elias talvez seja o mais famoso, né? Caso de depressão, depois que ele venceu lá a guerra com os profetas de Baal, ele falou: Senhor, eu estou sozinho. Deus falou para ele: Não, não está não. Tem 7.000 aí que não se dobraram. Jezabel manda lá o recado para ele. Ele fica desesperado, foge, vai se esconder na caverna. E aí Deus manda lá o corvo alimentar, enfim, todo aquele processo. E Dia 12, ele com depressão, ele ele chega a pede, pedir. exatamente, ele pede a morte, né? Então, depressão não dá em árvore, depressão dá em gente, em ser humano, né? A gente precisa compreender que esse processo é um processo que tem cura, não é paliativo, né? Eu vou tomar um remedinho, é paliativo. E aí a Sil estava falando aqui que ela precisou tomar medicamento, e eu vou falar para você, Sil, que eu admiro muito a sua coragem, sabe? Porque, infelizmente, eu como psicóloga, dentro de toda a minha arrogância de não querer assumir que eu estava no processo da depressão, como eu falei para vocês aqui no início do Conte para Cristo, né? Eu não aceitei tomar o medicamento e eu fico pensando que o que eu vivi em 2021, que vocês acompanharam aqui comigo, né? 8 meses deitada em cima de uma cama com 6 cirurgias em 2021 e 2 cirurgias em 2022, foi muito desse processo de não querer tomar um medicamento, sabe? Existia ali um processo de dor, um processo de luta, um processo de doença emocional que precisava ser tratado, que precisava ser curado. E eu, dentro da minha vaidade, da minha arrogância, não aceitei o tratamento. Não aceitei que eu precisava ser curada. E aí, anos depois, quando eu fiz a bariátrica, eu fui estudar muito sobre obesidade, sobre glutonaria. E sabe o que eu descobri, gente? Que o demônio que orquestra ali em poder e obesidade, glutonaria, é um dos gatilhos de poder. Você demonstra que tem poder através da comida. Olha que coisa. E Jezabel é esse demônio que orquestra tudo isso. E aí eu falei, não, Jezabel, aqui você não vai mais dominar a minha vida. Então a gente precisa entender que existe todo um sistema e que nós fazemos parte desse sistema. Nós somos corpo físico, somos, mas nós somos corpo espiritual também, né? Então a gente precisa falar sobre isso, a gente precisa, como a Cristina Ventania sugeriu aqui o nome da série que Marcela propôs, que a gente fizesse um estudo de uma série de psicologia e espiritualidade, eu amei isso. Nossa, mas Cristina Ventania sugeriu Quebrando Tabu. Quebrando Tabus. Esse vai ser o nome, Cristina, eu vou fazer a logo. pois é, esse orgulho, até esse orgulho que você está falando aí, que eu tinha demais, né? Isso realmente atrapalha a gente identificar e buscar ajuda,
o quanto antes e faz com que a gente vai vivendo, às vezes, até um personagem, porque as pessoas, quando olhavam para mim, ninguém dizia que eu estava com, a menos quem tivesse um olhar assim mais, né, apurado. Agora, as pessoas mesmo, né, não percebiam, porque eu estava sempre sorrindo, eu estava sempre demonstrando que eu estava bem, porque eu fazia questão de demonstrar isso o tempo inteiro, né? Eu tinha que demonstrar o tempo inteiro que eu estava bem. E isso tudo era orgulho. O orgulho, gente, você não quer mostrar que você é vulnerável, que você precisa de ajuda, que você não quer demonstrar. E eu tive muito isso. Aí, quando eu tive esse entendimento, né? Não, o meu cérebro está trabalhando contra mim. Então eu vou ter que lutar contra o meu próprio cérebro, né? Então, às vezes que eu não tinha vontade de fazer alguma coisa, nossa, eu me esforçava assim o máximo para fazer. Aí até essa questão, academia. Quantas vezes eu fui para academia, gente, arranjar confusão com a personal? Eu arranjava confusão com a personal da academia. Por quê? E eu nem sabia por quê, mas ela me irritava, sabe? Ela me irritava. E aí eu ficava de cara feia para ela, eu soltava umas farpas por cima dela, porque a gente fica assim, né? Essa alteração de humor. Às vezes alguém que estava dentro da academia me irritava, a pessoa olhar para a cara do... Ai, tomara que fulano não esteja na academia hoje. Eu já ia assim, mas eu sabia que eu precisava, se eu quisesse melhorar e se eu quisesse evitar o remédio, como eu disse que eu queria evitar, eu falei, não, eu vou ter que me esforçar, eu vou ter que ir. Já teve vezes eu estar na academia, fazendo exercício e começar a chorar no meio do exercício. Simplesmente começar a chorar na academia. Eu era igual... Gente, eu fico assim, meu Deus, as pessoas do meu condomínio devem pensar assim, essa mulher é louca. Vem pra academia e fica igual louca. Mas eu me esforçava para ir. Aí essa questão da mudança de alimentação, e aí a questão da auriculoterapia, e oração, muita oração. E uma outra coisa, Elisa, assim, que foi fundamental, Fátima, queridona do Pai, você, o grupo de oração, gente, isso foi, assim, fundamental na minha vida, sabe? Ter amigas de oração. Eu teve um dia, eu me lembro exatamente, um dia que eu estava muito mal. Eu deixei as crianças na escola, voltei para casa, deitei na cama chorando. Eu estava assim, sem força. Eu não tinha força para levantar. Eu mal tinha força para pegar o celular. Eu só consegui pegar o celular e mandar uma mensagem para Alessandra. Falando assim, Alessandra, por favor, ora por mim. Eu só consegui fazer isso. E aí, imediatamente, a Alessandra me ligou e começou a me perguntar como que eu estava. E ela falou assim, Carol, vem aqui em casa hoje à tarde tomar um café. Vem aqui hoje à tarde tomar um café na minha casa. Aí eu falei, tá bom, Alessandra, eu vou. E aí, antes de eu ir, faltando um pouco antes de eu ir, ela falou assim pra mim, Carol, eu quero que você traga uma palavra no café aqui em casa. Eu falei, o quê? Tá doido? Alessandra sendo Alessandra. Gente, como assim? Eu não tenho força de me levantar. A Alessandra quer que eu leve a palavra. Mas como que eu percebo, Elis, que isso vai curando a gente, né? E aí, tá bom. Aí eu peguei o versículo, né? Vi lá a palavra que eu ia dar. E aí, quando eu cheguei, a Alessandra tinha chamado... Aí tava Cleusa, tava a pastora Valda, foi nesse dia que eu conheci a pastora Valda, inclusive. Ela estava. Fátima, você estava? Eu acho que Fátima também estava, se eu não me engano, nesse dia também. E Gente, aí. a Alessandra te cercou do exército do Deus vivo, porque assim, quem infelizmente não conhece essas mulheres, tá perdendo. Pois Mas eu que conheço, eu já tô até com inveja. é. E aí, a gente ali começou a tomar um café, aí eu abri a Bíblia, li, falei o que eu tinha que falar, e assim, meu Deus do céu, o que é isso, né? E aí lá, aí nós oramos. Foi nesse dia que a Jane, que trabalhava na casa de Alessandra, se converteu, foi nesse dia. Que Nesse bênção! que a Alessandra, a gente ali conversando e falando da palavra,
e orando e tudo. E aí a Alessandra chamou Jane, vamos orar por você, Jane. E aí ela começou a contar a vida dela, e aí daqui a pouco perguntou se ela aceitava Jesus, e ela aceitou. Foi um negócio assim, aquele café. Amém. E aí, no dia que eu tava assim, pior. Ah lá, Fátima tava. Aí, O creme dela creme. aí a pastora Valda falou assim, no final ela falou assim, Deus está falando comigo que tem uma pessoa aqui que está muito triste, que está se sentindo muito triste. Aí eu falei assim, sou eu. Aí, gente, ela me levou para o quarto de Alessandra. Só eu e ela. Só eu e pastora Valdo no quarto de Alessandra. Ela me ungiu com óleo da cabeça aos pés. Ela foi orando por mim. Ela ia me ungindo e massageando. Ela fez até uma massagem aqui assim em mim. E ela ia me massageando meu corpo inteiro. E orando por mim. E orando, e orando, orando. Gente, e aí depois que ela orou por mim, ela orou tanto por mim. Tanto, tanto. Eu nem sei quanto tempo que eu passei ali no quarto com ela. Eu nem sei. E aí depois ela chegou a ficar com a cabeça quente, assim, fervendo. Ela falou assim, bota a mão na minha cabeça e ora por mim. Eu coloquei a mão na cabeça dela, a cabeça dela fervia. Baixou uma experiência nós duas ali naquele quarto. E eu saí dali, assim, renovada. Toda aquela tristeza, aquele desânimo, aquela falta de força que eu estava naquele dia. E aí Deus vai mostrando, né? E Ele tem me mostrado isso ainda hoje. Ele me mostra isso todos os dias. Esse dia eu estava até conversando com Marcela. Como que quando a gente está se sentindo fraca, como que Deus nos dá missões para cumprir, que a gente pensa assim, não, Senhor, hoje não. Não tem nem como. E aí, conforme a gente vai cumprindo a missão que Deus nos deu, a gente vai se fortalecendo, Ele vai nos curando e mostrando que é apesar de nós. Não é porque nós somos maravilhosas, né? Não é porque nós somos, é porque Ele é em nós. E Ele me mostrou exatamente isso naquele dia, porque eu estava me sentindo um nada, eu estava sem conseguir me levantar. E naquele dia, eu levei palavra, eu orei também, e Deus foi me curando e trabalhando tudo isso em mim. Amém. Amém. Gente, a Alessandra, infelizmente, não está aqui por conta do bendito do fuso horário, né? A Alessandra mora na Inglaterra hoje. E eu tenho certeza que amanhã, quando ela ver essa live, primeiro que foi assim, um desejo do nosso coração de retornar, né, com o Conte para Cristo, e aí nos dividir projetos aqui no Queridas do Pai. Pode. Uma coisa assim, que estava no nosso desejo de voltar a fazer, porque ouvir testemunhos é uma coisa que nos fortalece para viver as nossas próprias guerras. E eu tenho certeza que amanhã a Alessandra vai estar em lágrimas ouvindo isso daqui, revivendo tudo isso. E eu já estou pensando aqui em Pastora Valda. Amanhã, quando terminar aqui, eu vou mandar uma mensagem para ela e falar, Pastora Valda, amanhã eu vou te ligar para a gente já combinar o teu Conte para Cristo, gente, porque ela tem um testemunho que vocês não acreditam sobre um casamento que ela sonhou em casar com oriental e ela casou com oriental. Olha, é um testemunho lindíssimo. Ela vai vir para contar para vocês. Cleusa tá aqui. Ó, Cleusa! Gente, que emoção! Ai, peraí, que eu até... Ai. Gente, Cleusa tá morando no Rio Grande do Sul agora. E assim, acho que tem mais de anos já que eu não vejo Cleusa. Então, meu amor, sinta-se abraçada, carinhada. Te amo a vida inteira e mais 6 meses. Gente, eu tinha um sonho de casar, tá? Lu Cantiliano, seja muito bem-vindo. Vou falar de casamento, Lu fotografou meu casamento, me maquiou, tá tudo certo aqui. Gente, eu tinha um sonho de casar, ser esposa, mãe, casar de mantilha. Cleusa bordou a minha mantilha. Gente, a minha mantilha é uma coisa tão linda, sabe? Eu queria uma coisa dramática, que jogasse aquele véu assim, que Leônidas levantasse na hora do casamento. Foi exatamente assim.
quem bordou foi a Cleusa. Lu Cantiliano, filha da Cleusa, que entrou agora aqui, fez a minha maquiagem. Eu fiquei bafônica com aquela maquiagem. Enfim, ai, gente, olha, já tô até emocionada aqui. Então, gente, então, assim, realmente esse dia, Cleusa, foi um dia, assim, sobrenatural e foi um dia muito especial para mim. Eu não me esqueço desse dia, de tudo que aconteceu, né, nesse dia. E todas essas mulheres que estiveram orando por mim e me apoiando. Gente, isso faz tanta diferença. Isso faz tanta diferença, essa rede de apoio. Você ter pessoas com você. Então, assim, se você estiver vivendo um momento como esse, ou viver em algum momento da sua vida, não tenha medo ou vergonha de falar, de pedir ajuda, de se expor. Não tenha, né? Escolha as pessoas certas para estar nessa guerra junto com você, mas realmente sozinha não dá. Não tem como, gente. Uma pessoa que está com depressão não consegue sozinha, é impossível. Mesmo que a pessoa tome medicação, não é suficiente apenas a medicação. Não é suficiente. Você precisa viver esse processo com pessoas ali, com você, orando por você, ajudando você, te dando suporte. Você precisa da terapia, sim, porque tem gente que acha que só a medicação vai resolver. Não vai, não vai. A medicação, ela é como um suporte. Não é isso, Elisa? A medicação é um suporte. É um suporte. Sim, eu fiz assim porque vai ficar gravado. Eu entendi. Vai ficar gravado, não se preocupa. Depois eu vou baixar e vou botar no nosso canal no YouTube também. Mas voltando aqui, a medicação, ela vai trabalhar nas questões químicas do seu corpo, nas sinapses, enfim, né? Na sua estrutura como um todo. Vai nivelar os hormônios, enfim. E aí, a terapia vai te ajudar no processo de cura pela fala, porque quando a gente fala, a gente não escuta. Então, o que é a terapia? É o processo de você falar para um outro que é neutro ali, que não está te julgando, que não está apontando nenhum defeito, fazendo críticas, mas ele vai trazer a sua fala de uma forma diferente. Então, por exemplo, durante anos ali dentro do consultório, eu falava assim para o paciente: peraí, mas numa sessão anterior você me disse isso, isso e isso, e agora você está me dizendo isso e aquilo. Será que está congruente a sua fala? E aí eu tenho alguns pacientes que falam assim: nossa, como você tem memória? Porque eu não lembro que eu falei isso. Mas ali naquele processo, eu entendi, logo assim que eu me converti, que não era eu agindo naquele paciente. Era o Santo Espírito de Deus me conduzindo a ser canal de cura para aquela pessoa. Então, a terapia é um processo de cura pela fala. É um processo que o outro verbaliza. E o Salmo 32, ele é fantástico, porque Davi vai falar sobre isso. Enquanto eu me encobri os meus pecados, os meus ossos ressecaram. Quando eu confessei os meus pecados, eu fui curado. Então, você recebe a cura de duas formas. Quando você confessa para Deus, você recebe a cura no seu espírito. E quando você confessa para um outro par como você recebe a cura no seu corpo físico. A Igreja Católica talvez esteja muito mais avançada, né, que os crentes nesse sentido, porque tem um padre lá para ouvir a sua confissão. E aí, os crentes que me perdoem de novo, mas a gente precisa aprender que confessar pecado é libertador. Cristina Ventania está aqui, ela sabe exatamente disso que eu vou falar. Agora, em maio, eu vou para o Silk, né? Finalmente, realizar meu sonho de ir para o Silk, que é o processo de cura e libertação da pastora Tânia Tereza, que eu acredito que todas vocês aqui conhecem. A pastora Tânia Tereza, ela foi juíza, o testemunho dela é lindíssimo, e ela trabalha com cura e libertação. E eu vou fazer o bendito do curso dela, né? O Silk.
E nesse curso você aprende a confessar pecados. E pecados geracionais. Às vezes, a depressão, ela vem de uma raiz familiar. Olha só o que a Carol acabou de falar pra gente, que tremendo, que forte isso. Nem sei quanto tempo a gente está aqui, se o Instagram vai derrubar a gente. Se derrubar, vocês votam que eu não terminei, tá? Então, assim, olha que profundo isso que a Carol falou sobre a vitória. A vitória é um reflexo do que eu estava vivendo. E eu só busquei terapia, só busquei me tratar quando eu percebi que a minha filha estava sofrendo o meu reflexo. Gente, existem as heranças. E as heranças, elas não são só financeiras nesse plano terrestre que a gente vive. Se você recebe uma herança, minha mãe morreu, eu recebi uma casa, mas eu não quero essa casa. Eu tenho que ir lá no cartório e falar, olha, eu estou fazendo uma doação dessa casa que eu recebi de herança, porque eu não quero essa herança. No mundo espiritual não é diferente. Você precisa se posicionar, você precisa negar, rejeitar, renunciar, você precisa abrir mão dessas heranças geracionais. Na palavra de Deus, olha, o primeiro mandamento: amará o Senhor teu Deus de toda a sua força, de todo o seu entendimento. Deus vai visitar até a terceira e quarta geração daqueles que o amaldiçoam, mas vai visitar até 1000 gerações daqueles que o amam. Você acha, sinceramente, que numa família que vive até a terceira e quarta geração e que ninguém se converte, que ninguém se arrepende, acabou na quarta geração? Não, querido. Isso vai se renovar por mais 3 e 4 gerações. Até que haja um justo que bote um ponto final. Uhum. Vocês que estão aqui na live, que estiveram no meu casamento, que se Deus quiser estarão na renovação de votos, que esse ano eu faço 5 anos casado. Sim, eu já faço 5 anos casado. E aí já estamos sonhando aqui com a renovação de votos, que vocês sabem que eu amo uma festa. Gente, no momento dos votos, eu joguei uma bomba no inferno. Eu me ajoelhei na frente do Leônidas e eu falei, Leônidas, diante de Deus, dessas pessoas, do nosso pastor, eu me submeto a você como cabeça, como sacerdote da minha casa. A partir de hoje, eu sou submissa a você. O que eu estava fazendo ali, gente? Eu não estava no calor da emoção, não. Eu tinha sido preparada durante 7 anos para receber essa promessa. E eu sabia que a minha família, todas as mulheres da minha família, eram ali, ó, marionetes de Jezabel. Acabou. Na minha casa, não. Na minha herança, não. Nos meus filhos, não. Acabou. Isso é importantíssimo. É importantíssimo quebrar sim essa maldição, né? E eu percebo isso no meu caso, né? Porque aí, ao longo de todo esse processo que eu vivi, ao longo de todo esse processo que eu fui sendo curada, à medida que eu ia sendo curada e eu ia me conhecendo mais e me entendendo tudo isso daí, Elis, e me libertando cada vez mais, até que eu entendi, eu preciso assumir o meu papel de filha, deixar o meu papel de mãe dos meus pais, de mãe da minha família inteira, que tinha momentos que eu era mãe de todo mundo, né? E eu comecei a me colocar no meu lugar. E é impressionante como que quando isso vai acontecendo, quando você se coloca no seu lugar, o resto do sistema também começa. Cada um assumindo o seu lugar. Às vezes tem resistência, às vezes tem gente que quer resistir, né? Tipo, não, eu gostava como estava antes, né? Mas... Ai, você mudou. Ai, eu gostava mais da sua versão antiga. Ai, agora você é uma pessoa difícil. O que são pessoas difíceis, gente? São pessoas que se posicionam e dizem não. Isso. Essas são as pessoas
difíceis. Mas como eu feito a oração, né, que eu pedi a Deus, Senhor, me transforma na mulher que o Senhor me fez para ser. Eu fiz essa oração. Aleluia. Então, ele foi me transformando. Ele foi me transformando na mulher que eu nasci para ser, né? E aí eu fui assumindo o meu papel. E eu fui entendendo, não, meus filhos são Vitória e Gabriel, né? Vitória e Gabriel é deles que eu tenho que cuidar, é para eles que eu tenho que prover, é para eles que eu tenho que estar presente, é para eles que eu tenho que ser forte e não Isso, pro restante, né? E isso. a minha mãe foi assumindo o papel dela com a minha irmã, o papel dela comigo, cada um vai, né? As coisas vão girando. Meu pai assumindo o papel dele com a minha avó, com a minha tia. Então, é isso. As coisas vão mudando e vão acontecendo, né? E é interessante, Carol, que nesse processo de você reassumir o seu lugar no mundo, né, o seu lugar que Deus deu para você, é impressionante como a vida vai tomando a forma que ela deveria ter. Porque, por exemplo, eu conheço um pouco da sua vida, então eu vou falar que é a mesma coisa que aconteceu comigo. Profissionalmente, financeiramente, enquanto a gente não se coloca no lugar de filha, né? Porque, assim, é porque eu estou procurando aqui, eu não sei onde é que está o meu campo sistêmico, porque meu escritório está sem estante, tá, os livros estão todos assim, entendeu? Desse jeito. Porque eu decidi fazer mudanças e a loja não entregou, então eu não sei onde é que estão as minhas coisas de trabalho. Enfim, como eu não tinha me organizado, vai ficar aqui só na imaginação. Então, digamos assim, essa daqui é a mãe, tá? E essa daqui é a filha. E aí, chega um determinado momento que a gente quer se colocar no lugar da mãe. Aí, o que que a gente faz? Peraí, deixa eu... Aí a gente vai crescendo, 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 até que a gente ignora que existe uma mãe. Porque essa mãe é incompetente para ser mãe. Porque a gente não confia que essa mãe é boa o suficiente. Porque a gente acha que essa mãe é fraca, que ela é frágil, que ela é boba, que ela deixa todo mundo passar por cima dela, que ela é traída pelo papai. Então, eu vou assumir o lugar da mamãe para dar conta dessa mamãe. Aí eu ignoro essa mãe e mato essa mãe. Essa mãe viva, essa mãe que me alimenta, essa mãe que me sustenta. Aí o que acontece? A gente nega o primeiro mandamento com promessa, que é honrar pai e mãe. É. E aí, Deus cumpre, que a palavra de Deus diz, se você quer ter uma vida longa nessa terra, honra teu pai e tua mãe. Aí você não está honrando, o que que acontece? Você vai morrendo em áreas da sua vida, até que você tenha a maturidade e o discernimento em Deus, e aí você vai diminuindo, se colocando no seu lugar e deixando essa mãe ser mãe, deixando essa mãe cuidar de você e assumir esse lugar. Exato. Um exemplo. Isso que eu percebi quando eu fiz o curso de terapia familiar, Elis, que a gente faz o genograma, né, que é a sua árvore genealógica, e aí tem formas certas, né, de você desenhar ali a árvore. É até interessante essa aula também, Elis fala sobre, é até interessante, né, para um outro momento. Mas quando eu desenhei o meu genograma, foi interessante que eu comecei a família partindo de mim e de Ricardo. Eu não coloquei partindo dos meus avós, partindo dos meus pais. Eu coloquei eu e Ricardo no centro e nós dois, eu desenhei nós dois do mesmo tamanho, tipo assim, eu e Ricardo ali no mesmo patamar, eu e ele, mas nós dois maiores do que o restante de toda a família. E a partir dali que eu comecei a puxar a família, o resto da família. Olha só que legal. Entende? Então, ali já, quando o médico, né, o psiquiatra, né, o Moisés Grossman, que era o professor do curso, quando ele olhou, ele já identificou logo de cara. Você é mãe dos seus pais, você é mãe da sua família. Ele já identificou, né? Só que ali
naquele momento, eu ainda nem tinha esse entendimento. E muitas coisas que ele falou, eu nem aceitei naquele momento, sabe? Aham. Depois é que eu fui vivendo o processo e eu fui entendendo, identificando e vendo essa necessidade dessa mudança. E aí é aquilo, né? Deus foi curando minhas emoções em relação a tudo, em relação a tudo. E conforme a gente vai sendo curada, a vida começa realmente a caminhar de uma forma assim harmônica, né? Uhum. No casamento, no relacionamento com os filhos, no relacionamento com os pais, na igreja. Eu também, nossa, eu tinha muitos problemas na igreja, né? E aí depois, e aí hoje então eu identifico mais ainda as questões que eu tinha com a igreja, com o pastor e com pessoas da igreja, Uhum. e que tudo isso foi sendo curado. Tudo isso foi sendo, Uhum. né? Porque o pastor ali é a representação simbólica da figura de autoridade Não, paterna. para mim, Então, quando você tem a dificuldade nessa figura, você atrela automaticamente ao pastor, ou à pastora, no caso, né, quando é com a mãe. E quando você identifica isso, você não recebe Deus como seu Senhor, você só recebe Ele como seu Salvador. Porque, afinal de contas, você não respeita a figura paterna. Você não honra a figura paterna. E Deus é essa figura paterna. Então, assim, como que eu vou aceitar que Deus é um pai se o meu pai nessa terra não era a figura que eu esperava que ele fosse, né? Aí olha o Burussu de caroço aí. e até isso, né, quando a gente começa a entender, quando eu entendi isso, eu perdoei os meus pais, que eu sempre falo a importância de perdoar pai e mãe, que é importantíssimo, mesmo que você ache, ai não, meus pais foram ótimos, né? Mesmo que você ache que seus pais tenham sido ótimos com você, mas você Uhum. tem que perdoar os seus pais. E aí eu fui perdoando os meus pais, eu entendi. E aí eu comecei a entender, não, meu pai faz isso não é por mal. É porque ele também tem as questões dele, ele também teve um momento, Uhum. né? Exatamente. Silvio, querido, saudades. Então veio todo esse entendimento para mim. E aí a forma como eu enxergo tudo hoje, a forma como eu me enxergo. Então, assim, olha só como é que foi realmente um milagre, algo muito precioso. Porque foi uma cura, não foi apenas a cura da depressão, não foi apenas isso, sabe? Foi a cura de todas as áreas da minha vida, entende? Todas as áreas da minha vida foram curadas. Realmente foi Deus me moldando para ser a mulher que Ele me fez para ser. Então, foi Uhum. meus relacionamentos, curou as áreas da minha vida. E aí, hoje, quando eu enxergo que alguma coisa não está indo muito bem, eu já sei exatamente o que eu tenho que fazer e faço sem aquele orgulho, sem aquele medo, né? Aquela coisa, ai, não, não quero tocar aí, não. Toca, toca sim. Para você curar Uhum. você curar uma ferida, você tem que tocar nela. Não tem jeito, né? Então, tudo isso foi sendo curado. E no momento, e assim, a serotonina subiu, assim, em alguns meses fazendo aquilo que eu falei, né? Oração, alimentação, atividade física, né? E buscando me esforçar, a serotonina subiu. Só que não era somente a serotonina subir. A serotonina subir me deu mais energia e mais ânimo para continuar para a próxima etapa, para uma Uhum. longa etapa que viria depois, né? Então, assim, eu lembro que eu tenho um canal, né, que é Eu Não Vou Me Calar, no YouTube, onde eu conto to, toda essa questão da depressão, né? E se você observar os vídeos, se você pegar o primeiro vídeo do canal e olhar como que eu estava em relação à minha fala, à minha aparência física, tudo, as minhas expressões. E o último vídeo, né, o mais recente, meu Deus, dá para ver a grande diferença. Eu já não me reconheço mais. Quando eu vejo Uhum. foto minha, quando eu vejo vídeo meu daquela época, eu já não me reconheço mais. É como se realmente eu tivesse me transformado numa outra pessoa, né? E é o que eu sinto e aconteceu. Então, eu fiz um vídeo na época falando
Ai, o Senhor me curou, a minha serotonina subiu, e subiu de 14 para 75, né? Em alguns meses subiu. Então, assim, mas foi apenas um começo, um início para vir uma nova etapa. E aí foi todo esse processo. Então, assim, é preciso passar, sim, pelo processo. Não tem jeito. Perfeito, Carol. Ai, gente, coisa maravilhosa. Alguém gostaria de perguntar alguma coisa para a Carol? Eu já estou começando a caminhar aqui para o fim. Se alguém quiser perguntar alguma coisa para ela, eu vou deixar gravada a live, então compartilha, vai lá para a família Luz, que eu amo também. E é exatamente isso, né? A Cristina colocou aqui, o mandamento de honrar pai e mãe, não tenho. Se seus pais forem bons, você honra, né? É Não, honrar independente disso. E eu estou fazendo um curso, Carol, com a Nath Rezende, que eu conheci através da pastora Tânia Tereza, e o nome do curso é Realeza. E aí ela fala assim, rainhas, não pode ter dívidas. Se você tiver os boletos, esses boletos não podem ser pagos por você, porque esses boletos já foram dados pelos seus pais. Então, acaba com as dívidas, né? Porque a gente às vezes está só acumulando as dívidas e a gente está cobrando às vezes as dívidas de quem não tem nada a ver com isso. Então, por exemplo, eu tive problemas com a minha paternidade. Se eu tivesse, né, ainda naquele processo de dor lá atrás, que eu exigia que todos fossem pai, sabe? Eu exigia que o relacionamento amoroso fosse um pouco de pai para mim. Imagina se hoje, né, eu que tenho Malu aqui como a minha filha, eu ficasse disputando com ela Leônidas. Porque eu tenho a dívida paterna e quero que ele seja um pouco pai para mim. Eu não queria me colocar no lugar de esposa e esse lugar ia ficar vazio, sabe? É a mesma coisa da relação materna, com quanto a gente se coloca no lugar que não nos cabe, a gente assume lugares no nosso ecossistema que não nos cabe, não nos pertence. E aí a gente cria toda uma bagunça, né? Cria todo um processo. Então, assim, eu já trabalhei com pessoas que assumiam esse lugar de mãe da mãe, mãe dos irmãos, mãe de fulano, de cicrano, de beltrano, e aí a vida dela paralisada. E quando ela entendeu e deixou ir, finalmente ela engravidou e a vida seguiu. Olha que coisa fantástica. Então, nessa noite, se você parar para pensar o que é que você não está aceitando na sua vida, qual é o lugar que te cabe que você não está aceitando, seja ele bom ou ruim na sua percepção desse momento, qual é esse lugar? Quando você entender que esse lugar não é bom ou não é ruim, foi o lugar que Deus escolheu para você nessa fase da vida, para que você seja usada como tem que ser. Somos todos servos do Senhor aqui. Sabe lá aquela passagem, escravos da orelha furada, que o Senhor dá a liberdade, o escravo ama tanto aquele Senhor que fala, Senhor, fura aqui minha orelha para eu permanecer aqui, todos saberem que o Senhor me deu a minha liberdade, mas eu estou aqui. Jesus já te libertou, mas nós somos esse escravo da orelha furada. Deus, eu te amo. Isso está na Bíblia, tá? Entre Gênesis e Apocalipse, está ali pelo meio. Dá um Google aí, procura. E aí, gente, nós somos essas servas do Senhor. Nós somos esses servos do Senhor. Nós estamos aqui para cumprir uma missão. Nós temos um chamado do Senhor, tá? Então, que você consiga compreender isso de uma vez por todas, que você consiga confessar com a sua própria boca. Não é só mentalmente falar, Senhor,
vacilei, me arrependo. Não, é confessar, Senhor, eu renego, rejeito e renuncio a esse pecado. E dar nome e sobrenome, porque pecado tem nome e sobrenome. Às vezes a gente peca no varejo, mas quer pedir perdão no atacado. Ah, Jesus, desculpa aí, eu errei. Então, é dar nome e sobrenome. É dizer, eu me arrependo. Senhor, a minha família tem praticado tais e tais iniquidades, tais e tais pecados geracionais. Meu avô bebia, meu pai bebia, meu irmão bebe, eu bebo. Enfim, é falar claramente. Senhor, hoje coloca aqui o teu sangue sagrado e precioso. Levanta um muro de fogo entre eu e esse pecado. Coloca aqui nos pés da tua cruz todos os demônios, potestades, principados, dominadores do mal, que têm dominado essa minha área. Senhor, essa doença. É doença hereditária. Querido, doença hereditária são demônios hereditários. O Presta texto atenção. 1, de 1 a 6. Eu adoro gente inteligente na Bíblia, gente. Porque a pessoa dá a referência, mas não sabe onde está. E aí vem aqui, Cristiana Ventania, Êxodo 22, de 1 a 6. Fica a dica. Tá bom? Depois você faz igual os crentes de Bereia e vai lá e procura. Tá bom? Carol, vamos orar? Vamos. Quer falar mais alguma Não, coisa? não. Era só isso tudo. Era passar isso tudo? Espero que tenha sido uma bênção para vocês. Espero que vocês tenham tido vários insights, como eu tive aqui, várias lembranças de coisas que eu ainda tenho feito e que ainda não está de acordo com aquilo que diz a palavra de Deus. Então, que você também nessa noite tenha tido momentos de reflexão. Amém? Tenho estudado muito sobre decretos espirituais e que a gente possa decretar a palavra de Deus sobre a nossa vida, ok? Durante anos e anos e anos eu fui uma pessoa extremamente amarga e infeliz. E aí um dia eu descobri aquele versículo que fala assim: a alegria do Senhor é a minha força. Então, queridas, que você compreenda que passar pelo processo da tristeza é natural, tá? Nós somos seres humanos, nós passamos por sentimentos e sensações, mas a forma como vamos escolher lidar com tudo isso vai depender do seu posicionamento. Então, declare com a sua boca a palavra de Deus. Ore a palavra de Deus. Aí eu não sei orar. Abre a Bíblia, abre os Salmos, leia Provérbios, sabe que é o livro da sabedoria. Desculpa, vamos voltar, tá? Eu vou voltar a fazer o Gotas de Sabedoria. A partir agora do dia 1º, a gente já volta, vou fazer no Queridas do Pai. Não vou fazer mais no meu canal pessoal, vou fazer no Queridas do Pai. Eu também adoro essa minha gargalhada, irmã Fátima, porque anos e anos e anos eu fui reprimida, que não podia rir, que não podia rir alto, que isso era vulgar, que não sei o quê. E agora, minha filha, eu assumi a minha gargalhada, eu vou rir desse jeito, sim. E sambando, minha filha, na cara do diabo, que eu tô aqui é pra rir mesmo. Tá bom, queridas. Carol, você ora pra gente finalizar? Sim. E aí, querida, eu quero que você ore por cura, por libertação, tá? De quem tá passando por esse processo que ainda não aceitou. Ok? Ok. Senhor, te rendemos graças, Deus, por esse momento tão maravilhoso, Senhor, que passamos aqui. Obrigada, Senhor, por tudo que o Senhor falou aos nossos corações. Obrigada, Deus, porque o Senhor usou a minha vida como canal e trouxe à minha memória, Senhor, tudo aquilo que eu vivi, todas as coisas maravilhosas que o Senhor fez na minha vida, Deus. Ó Deus querido, que o meu testemunho, que a minha história, Senhor, possa de alguma forma, Deus, alcançar essas pessoas que assistiram essa live, Deus. E que essas pessoas, Deus, possam ter insights, possam identificar em suas vidas, Deus, aquilo que precisa ser transformado e curado por Ti, Deus.
Nessa hora, Senhor, nós clamamos, Deus, que em nome de Jesus, que pessoas sejam curadas, Deus, da depressão, que pessoas sejam curadas, Senhor, nas suas emoções, Deus. Cura, Deus, a alma, Senhor. Cura, Senhor, o espírito. Cura, Deus, a mente, Deus. Vai curando, Senhor. Tira toda tristeza, tira toda angústia, toda mágoa, Senhor. Vai tirando, Deus, vai mostrando para essa pessoa, Pai, o que precisa ser perdoado, quem ela precisa perdoar, Senhor. Liberta, Deus. O pecado, Senhor, é uma escravidão. Tá sem som, Carol. Tá sem som. Voltou? Voltou. Voltou? Que essa pessoa, Deus, libere, Senhor, esse perdão em nome de Jesus, para que ela seja liberta, Senhor. Ó Deus querido, liberta nas suas dores, liberta, Senhor, das suas mágoas, Deus. Liberta, Senhor, do pecado e dos pecados, Senhor, geracionais, Pai, que foram cometidos por seus antepassados, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, nós amamos, nós te pedimos, nós entregamos a vida dessas pessoas nas tuas mãos, Deus. Em nome de Jesus, que o Senhor venha, o Senhor derrame, Senhor, teu amor, a tua paz, que excede todo entendimento sobre a vida dessas pessoas, Pai. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos do Pai, sejam todos muito bem-vindos. Esse foi o momento Conte para Cristo. É um programa que a gente faz de testemunhos de vida e que você tenha sido muito abençoado nessa noite. Amei rever algumas pessoas aqui. Rever. Vocês estão me vendo e eu só estou imaginando vocês aqui, mas foi maravilhoso estar com vocês. E daqui a 2 semanas a gente tem Conte para Cristo novamente, até a gente se organizar de fato e voltar a fazer toda semana, tá bom? Então, olha, beijo para vocês, fiquem com Deus, vai ficar gravado, compartilha, tá bom? Se você ainda não segue o nosso canal lá no YouTube, chama @Queridas do Pai, tá bom? Começa a seguir a gente lá que a gente vai começar a migrar para lá, tá bom? Fiquem com Deus e até mais. Sil, queria falar para você que eu tô sonhando em ter uma coleção de maiôs, biquínis, coisas chique, elegante, como a sua marca faz, tudo do Queridas do Pai, tá? Que agora, como eu tô me sentindo, já estou imaginando a coleção. Beijo, gente. Fica com Deus, tá?